E aí, pessoal do YouTube, aqui é o Louro de novo. Passei muito tempo sem fazer vídeos e hoje eu resolvi fazer mais um, entendeu? Dessa placa de vídeo, para mim acabou de chegar para mim aqui. E um colega já tinha pedido que queria ver o vídeo dela quando chegasse, entendeu? E eu vou aproveitar e vou fazer aí para mostrar para todo mundo ver sobre essa placa mãe, que, cara, foi paixão à primeira vista, mano. Eu gamei nessa placa de vídeo aqui, cara. Li muito sobre ela, vi vários reviews aí. Você sabe que placa de vídeo hoje é muito contraditório, sempre vai ter um cara falando uma coisa boa e uma coisa ruim. E se você for por isso, você vai ficar doido e não vai escolher nenhuma. Primeiramente por ela ser um modelo exclusivo, cara. Isso aqui, poucas pessoas vão ter essa placa de vídeo aqui, entendeu? É uma placa de vídeo considerada cara. Eu ainda fiquei em dúvida entre ela e a 970 GT, mas acabei escolhendo ela. Cara, a caixa é enorme e aparenta ter um visual muito sofisticado, entendeu? Logo se abre. Eu achei até melhor do que eu também vi a 970, viu? A GTX 970. Mas essa aqui ainda tem um visual bem mais sofisticado. Vê isso aqui, é magnético, viu? Pelo peso deve ser magnético. Os acessórios que vem dentro: um adaptador para você conectar na placa de vídeo, caso a sua fonte não tenha, viu? É um adaptador HDMI, DVI para HDMI. E aqui está o mais importante, que é a placa de vídeo em si. Já que eu vou olhar ali para ver se tem os acessórios. Pessoal, nossa, ela é mais bonita ainda pessoalmente, e nos vídeos eu ainda achei que ela fosse menor. Ela é muito grande, cara. Deve dar quase uns 30 centímetros essa placa de vídeo. E o peso dela, nossa, ela é bem pesada, bem mais pesada do que a GTX 970, que pelo menos é o modelo que eu vi, né? Não era a G1 Game. Eu vi um outro modelo da Gigabyte também, é bem mais leve. E essa aqui, além de ser mais pesada, ainda é maior. Cara, tem uma estrutura bem arrojada. Um dos fatores que me levou a comprar essa placa, de acordo com os reviews que eu andei vendo por aí, ela é melhor do que a GTX Titan, e também é melhor do que a GTX 780. Ela está entre a 780 e a 780 Ti, entendeu? Então, essa placa de vídeo aqui não é uma placa barata, cara. Primeiro, ela não é barata, é uma placa de alto custo. Eu acho que esse foi um dos motivos o que levou a poucas pessoas a ter uma placa de vídeo dessa aqui, entendeu? Mas eu achei ela num preço legal, aproveitei e comprei. É o que eu digo. O valor dessa placa normal, cara, eu não acredito que ela vala tanto, entendeu? Que realmente vale tudo isso. Apesar de eu não ter testado ainda, mas de acordo com os reviews que eu andei vendo, se comparar a GTX 780 ou a Titan, vale, porque a Titan aí tá mais de 3 conto aí, é um preço absurdo a linha Titan. E a 780 normal também não é nada barato, né? Então, uma das coisas que me levou a comprar essa placa de vídeo, visual, cara, ela é muito linda. Isso aqui, esses LED, tem uns LED aqui que acende, entendeu? Pulsa. Essas ventoinhas dela aqui é anti-poeira. Infelizmente eu moro numa cidade onde tem muita poeira, entendeu? Então isso aqui já me agradou demais, ser mais resistente à poeira. Em questão de refrigeração, ela é melhor até do que a GTX 690, pelo menos de acordo com o fabricante, né? Olha, eu evitei ir muito pela opinião de pessoas patrocinadas, porque as pessoas patrocinadas, eles vão falar bem do produto, entendeu? Meu produto tendo alguma falha, eles vão falar bem, tá? Para tentar fazer com que nós compre aquele produto, entendeu? É por isso que eu falo, se você quer ouvir só coisa boa sobre o produto, então você está no canal errado, porque eu não vou falar só coisas boas do produto, entendeu? Apesar de eu não posso falar mal e nem bem dela ainda, né? Porque eu não testei ela na prática. E vou fazer os testes agora, vou montar uma máquina com essa placa de vídeo aqui.
E eu vou fazer um videozinho também aí de eu montando esse computador, se tudo der certo, eu vou fazer um vídeo já montando esse PC. Eu vou aproveitar o embalo, que chegou algumas peças para mim hoje, entendeu? Que estava faltando para montar meu PC. E eu acho que eu vou aproveitar e vou montar esse PC e depois com os testes eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Cara, especificações técnicas, viu? Eu não preciso nem dizer, porque vocês podem ler as especificações técnicas dela aí. Não tentem comparar as especificações técnicas com outras placas de vídeo, cara. Isso aí vai deixar você perturbadinho, entendeu? Vai confundir cada vez mais. E também buscar opiniões, cara, deixa a gente muito confuso. Porque tem pessoas que falam bem, outras que falam mal. E é uma mistura que é uma loucura. Agora, se você tem curiosidade, eu vou testar ela aqui em alguns games que eu tenho, como o Shadow of Mordor. Vou testar ela também no Dragon Age, Inquisition e num jogo aí também que, pelo menos de acordo com os reviews que eu andei vendo aí no YouTube, cara, esse jogo é o carrasco das placas de vídeo top. Eu acredito que ele é um dos mais foda assim pra você ver o desempenho da placa de vídeo, que é o Dim Light. Eu vou testar no Dim Light e vou fazer algumas comparações entre ela e a 970 para ver se essa aqui realmente ganha a 970. Já posso adiantar que a 970 ela vai ter um desempenho melhor em monitores 4K ou em mais de um monitor, entendeu? Não é para mim, isso não foi interessante, por isso eu resolvi escolher essa, porque eu não vou utilizar monitores 4K ainda, eu acho que não está valendo a pena, por enquanto ainda não está valendo a pena, porque ela só é 2 GB. Mas de acordo com a Microsoft, o novo DirectX 12, né, parece que vai somar agora os gigas da memória. Essa placa de vídeo aqui, ela tem 4 GB, mas é como se fosse uma SLI, entendeu? É uma SLI de fábrica, uma SLI da 770 de fábrica. Ela vem com, são 2 GB cada GPU, né, de acordo com a Microsoft. Na verdade, não é nem de acordo com a Microsoft, né, isso aí são boatos, ainda não sabe se é certo. Mas alguns boatos dizem que o DirectX 12 vai somar essas memórias. Cara, se isso acontecer, essa placa de vídeo aqui vai ser top demais, viu? Então é isso aí, pessoal. Aguarda aí que eu vou montar o PC daqui a pouco e mostro a máquina. Vamos ver se dá para mostrar montando essa máquina para vocês aí, viu? Valeu, depois eu falo mais sobre ela. Até mais.